provar para vocês que realmente o problema é avassalador e atravessa todas as fronteiras interestaduais do nosso Brasil, eu proponho que a gente traga mais um caso aqui para escancarar realmente essa armadilha social que a gente está vivendo, né? Civilizatória quase, né? É um divisor de águas. É para Minas Gerais que eu proponho que a gente vá, pessoal, onde mais uma história deixa a gente sem palavras de verdade, assim, porque uma idosa foi agredida e derrubada no chão durante um assalto em Belo Horizonte. E eu proponho que a gente busque entender exatamente quais circunstâncias isso se deu com o nosso repórter Rodrigo Costa ao vivo aqui com a gente. Conta pra gente, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Marinho, e a todos do Morning Show. Essa idosa de 67 anos, ela foi roubada e agredida na região centro-sul de Belo Horizonte. A polícia militar, a idosa contou que teve 2 cordões subtraídos. O roubo ele foi registrado por uma câmera de segurança e o vídeo mostra a vítima caminhando na calçada quando um homem chega por trás e tenta agarrar algo no pescoço dela. A idosa, então, ela ergue os braços na frente do peito, ela chega a cair no chão com um impacto. Quem nos acompanha com as imagens pode ver esse registro, inclusive. E com ela ainda caída, o homem continua tentando arrancar o colar de forma bastante agressiva. Depois de algumas investidas, o suspeito ele não tem sucesso, ele agacha junto à mulher, como a gente acabou de ver, e começa a tentar soltar o fecho desse objeto, né? O vídeo mostra a idosa levando as mãos também ao colar, tentando fazer com que ele não levasse esse colar junto com ele. Enquanto ela segue sendo abordada, um segundo homem também vigia essa ação e a movimentação na rua, e em seguida o suspeito consegue soltar o objeto e sair correndo. O segundo homem corre na mesma direção, ou seja, ele não estava sozinho, não foi uma ação solitária. Após o roubo, a idosa ela se levanta com as mãos no pescoço e sai andando. As imagens são bastante chocantes, obviamente por se tratar de qualquer pessoa, mas especialmente uma idosa, e chama atenção muito. E é uma cena que comoveu bastante o pessoal de Belo Horizonte, principalmente, pela forma como ela tenta resistir a esse assalto, a forma como ela tenta resistir a um objeto que muitas vezes pode ter até um sentimento, um carinho sentimental por ele. Então a gente observou essas cenas, acompanha essas cenas bastante assustados, cenas registradas em Belo Horizonte. Marinho. Revoltante, para dizer o mínimo. Sinceramente, aí para o pessoal que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, foi de uma violência, de uma brutalidade que esse verme, sinceramente, abordou uma idosa. E é impressionante como parece que vai se consolidando uma prática cada vez mais covarde. Eu diria que é o auge da covardia, da vileza, de realmente de perder qualquer senso do limite que essa gente já não tem, né? Até porque é sempre idosos que estão sendo aí tratados como se fossem, enfim, presas, né, na savana, sinceramente. É uma loucura completa, e a gente precisa aqui dar nome aos bois e ter clareza moral, até porque vale a pena ressaltar, o problema é muito mais profundo e a criminalidade, criminoso é criminoso por escolha, é um problema moral. A gente precisa alterar e realmente inverter essa lógica e não apenas um problema social. E a gente vai seguir explorando esse debate aqui com certeza, não sem antes fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo aqui no Morning Show, que volta já já. Seguindo adiante aqui para todo mundo nos assistindo, deixo aqui o Mano Ferreira aqui complementar. Fica à vontade. Marinho, o Brasil dos anos 1990 era mais desigual do que o Brasil de hoje. E o Brasil dos anos 90 era menos violento do que o Brasil de hoje. Isso evidencia que, falando da realidade brasileira, a desigualdade não é a grande causa da violência. A gente precisa tratar do problema da insegurança com política de segurança. Isso não quer dizer que estamos falando em policiais saindo matando, até porque isso não é eficiente. Polícia que mata é polícia que não segue a lei. Polícia que não segue a lei vira milícia. E a gente vê a situação do Rio de Janeiro como não tem qualquer sombra, qualquer vislumbre de solução em função do descontrole das polícias. O que a gente precisa é de efetividade, boa gestão para que as polícias elucidem crimes. Isso demanda investimento, demanda treinamento, demanda qualificação, demanda equipamento, capacidade técnica, para que a gente efetivamente possa fazer com que todo crime tenha uma solução e um encaminhamento. E, depois disso,
Precisamos de uma reforma do judiciário, que apesar de ser extremamente caro, o judiciário mais caro do mundo, em comparação com o PIB, não nos entrega o império da lei, mas o império dos homens e da conveniência. E nunca é demais lembrar que milícia não é alternativa ao tráfico, né? São igualmente dois lados da mesma moeda, igualmente um câncer na sociedade. Ambos vivem de práticas de extorsão, controlam territórios e impõem o terror em uma parcela crescente do continente brasileiro, mas, claro, isso é algo que a gente vai seguir explorando aqui. Quero ouvir, Pepe, se você concorda com a análise do Mano. Concordo de forma alguma com a análise do Mano. Primeiro que ele colocou uma frase minha completamente descontextualizada e para fazer o ponto dele, com premissas completamente erradas, né? Quando ele fala, por exemplo, que o Brasil da década de 90 era menos desigual que o Brasil de hoje, ele confirma que o Brasil de hoje é desigual, né? Logo, sem sombra de dúvida, né? Os caras fazem careta aqui, mexem com a mão. Claro, sem sombra de dúvida. Então, sem sombra de dúvida, tem uma correlação entre desigualdade social e violência. Não tem como falar que não, né? E eu não sei também se, na década de 90, nos anos 2000, a violência do Brasil era melhor do que hoje. Hoje em dia, por conta da internet, por conta das notícias, por conta da propagação de fatos como esse, que é fácil você ver, várias câmeras ligadas, né, mostrando crimes como esse, você tem uma sensação de insegurança muito maior, porque você tem mais informação, né? Naquela época, é bom lembrar, existia um enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro, né, falar do Rio de Janeiro apenas, muito gritante e muito grande, né? E quando as facções criminosas brigam entre si, a violência aumenta, a sensação de segurança aumenta também. Década de 90 foi um caos no Rio de Janeiro. 2005, 2006, né, por exemplo, aqui em São Paulo, teve aqueles 30 dias que eu nunca vi igual no mundo de hoje, que o PCC tomou conta de São Paulo. Né? Então você querendo falar... Você não quer um paraíso, não. Você querendo falar que o Brasil hoje tem um nível de desigualdade muito maior, que justifica, né, a diminuição da segurança pública, você está completamente errado e equivocado. É por aí, Jess. Mas agora tem ponto só para terminar, que eu acho importante. Claro que eu não estou falando... Vamos distribuir a bola. Eu não estou passando a mão na cabeça de bandido e falando que todos os bandidos... Isso que você não entende, que todos os bandidos vão para a criminalidade por conta da desigualdade social. Tem bandido que é mau caráter mesmo. Tem bandido e tem pessoas que entram para a criminalidade porque querem mesmo, porque querem cometer crime mesmo. Então, vamos separar as coisas aqui. O verdadeiro direito humano deveria ser do cidadão de bem viver em paz e não como um salvo-conduto para esses vermes aí seguirem trazendo esse terror todo, não é isso, Jéssica? Eu concordo plenamente. Eu não entendi o ponto do PP, porque ele discordou não da opinião do Mano, mas ele discordou do fato que o Mano trouxe. Qual o fato que o Mano trouxe? Que nos anos 90 a desigualdade era maior e ainda assim a segurança era maior. Logo, não existe uma correlação racional comprovada na fala do PP em relação ao índice da desigualdade e a questão da segurança. O Mano trouxe os dados, o PP basicamente discordou dos dados. Isso não é possível, você tem direito, PP, a sua opinião. Você viu o dado do Mano? Você viu o dado do Mano? Fatos. Ouvi. Ele literalmente falou dos dados da desigualdade dos anos 90. Quer que eu busque qual foi o dado? Qual foi o dado a desigualdade nos anos 90. Quero saber qual foi o dado. Plano Real e Bolsa Família diminuíram a desigualdade. Assim, qual foi o dado que você falou? Dado? Você falou dado ou não falou dado? Eu trouxe a conclusão, não trouxe o dado. Então você não falou dado, porque a Jess fala que você falou dado. Mas é um fato. A desigualdade nos anos 90 era maior do que hoje. Mano, é o seguinte, eu vou te pedir o seguinte, então. Vou te dar uma oportunidade de ouro aqui. Se é o coeficiente de Gini que propõe a desigualdade, que mede a desigualdade, fica à vontade. Você tem 30 segundos, 1 minuto aí para procurar, para poder avalizar aqui, senão vai ficar feio para você. Eu vou buscar aqui. Enquanto isso, Jess, fica à vontade. Não, ele colocou o dado, o fato, que é a questão dos anos 90. Mas aqui, a realidade é que o que o André traz é outra situação, né? Não é que ninguém aqui tem prazer em ver bandido morrendo. Não é que ninguém aqui acha que é muito legal que a polícia mate, ou que a polícia prenda, ou que a polícia puna. É porque todo mundo aqui está cansado de viver numa realidade em que a impunidade manda e quem faz o certo sofre. É esse o ponto. Essa senhora que vocês viram aí está segurando um colar que às vezes é de alguém que já partiu. Que às vezes é uma memória tão afetiva, ela está apanhando para defender a memória que aquele item carrega para ela. É cansativo viver num país em que direitos humanos e falas assim ficam extremamente esdrúxulas, porque parece que você está, putz, a gente quer matar, a gente quer prender, a gente é mau. Não, não é isso. É sobre soluções. Tá todo mundo cansado e ficar fingindo no mar cor-de-rosa que a impunidade não manda no Brasil não é real. O ponto do
Vietnã é muito bom nisso. O PP falou, são países autoritários, são países que não têm respeito aos direitos, mas, ao mesmo tempo, as taxas da criminalidade são baixas. Por quê? Ainda com a desigualdade alta, PP. Porque eles temem fazer algo. E aqui no Brasil, a realidade é que a bandidagem não teme. Porque você joga sua filha de um prédio e menos de 16 anos depois, você já está aproveitando o Réveillon em sua mansão ou na sua casa. Esta é a realidade do Brasil. Não é fome, não é desigualdade o problema. Porque tem muito brasileiro que passa fome e trabalha. Tem muito brasileiro que constrói mesmo na dificuldade. Essa é a ampla maioria. Agora, esses criminosos que pegam arma, vão assaltar uma senhora, batem numa senhora por causa de um colar, eles não estão passando fome, eles estão passando falta de cadeia, de punição. É esta a realidade. Hoje o bandido não teme a polícia, não teme a justiça, e o ser humano só respeita aquilo que ele teme, seja o bandido mais sórdido, seja o cidadão mais ilibado e brasileiro. Deixa eu dar um mano aqui no Mas dado. vai que é sua. Tem um dado aqui, o dado taxa de homicídio do Brasil. Qual é a sua fonte? Repare bem. 29,2 homicídios por 100 mil habitantes. É o homicídio do Brasil em 2004, 18,21 por 100 mil habitantes. Ou seja, tem uma correlação direta no Brasil entre desigualdade e hoje, social 47 mil. Ou seja, eu tô desigualdade diminuiu. Dados concretos aqui. Você falou que eu não rebati o mano com dados. Está aqui claramente dizendo que tem uma relação lógica e direta entre taxa de homicídio e nível de desigualdade social. Vamos ver. Ele cortou o dado. Deixa eu dar o dado inteiro. O ponto que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte, eu vou voltar a repetir, porque eu acho que é importante destacar, porque a Jess não está entendendo o que eu estou colocando aqui. Eu não estou falando... Eu estou falando o seguinte, que a bandidagem, né, os bandidos, os criminosos, não é uma massa homogênea que você consegue colocar tudo numa bacia. Você fala assim, ó, todo mundo aqui tem a mesma justificativa para cometer o crime. Não é por aí. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas, por exemplo, sem sombra de dúvida, que é da criminalidade porque não tem outra alternativa, que é da criminalidade por conta da desigualdade social, sim. E para se alimentar e para sustentar a sua família, fazem furtos e fazem roubos. Claro que eu não estou passando a mão em bandido quando eu falo isso. Eu estou só querendo trazer um novo olhar para a questão da segurança pública, que não é só com bala, só com extensividade, só com polícia e se resolve. Vamos lá. Nunca no Brasil... Por favor. Só para terminar, que eu acho um ponto importante, só para acabar com esse argumento. Vamos lá. Eu tenho certeza que no Brasil hoje é quando se tem maior investimento em segurança pública e polícia. E é quando tem maior criminalidade também. Tá bom.